Estamos começando um trimestre novo, uma lição nova. Como é nosso primeiro sábado de encontro, eu vou fazer um mix das duas lições, até para a gente se posicionar e começar a fazer a nossa trajetória para esse novo contexto. Saímos de uma lição temática bem voltada para a questão de salvação, escatologia e algumas questões fundamentais da nossa esperança, escrita pelo professor Tim, e terminamos o trimestre. E agora vamos começar uma lição eminentemente doutrinal, a lição desse trimestre, ligada a um tema específico, um tema peculiar e específico, que vocês já devem ter percebido pelo próprio título da lição. Título geral da lição, quem está com a lição aí, abre a capa. Qual é o título da lição desse trimestre? Qual é o tema? Qual é o tema? Que vem à memória de qualquer um que abre essa lição com essa temática. Mordomia é a palavra que vem à mente de todo mundo, e esse vai ser, de fato, o tema que vai percorrer a lição. Por que é importante? Porque esse tema vem à tona no contexto atual. Uma coisa interessante que eu achei na abertura da lição, se você voltar lá para a lição número 1, a lição número 1 nos traz a referência de que somos chamados para pertencer a uma família. Por que é importante começar por aqui o tema de mordomia? Não é exatamente o modelo usual. Normalmente a gente não começa ou não ouve alguém começar a abordar o tema de mordomia com essa referência. Há duas coisas importantes da lição da semana passada que precisam estar sempre em mente durante todo o percurso do trimestre. Ela não foi posta ali por acaso, não se escolheu começar assim uma temática por acaso. Primeira referência importante: se somos chamados a uma família, é necessário que a gente volte ao contexto desse chamamento, volte ao início desse processo para entender o contexto. Então, quais são os fundamentos desse contexto inicial, desse chamamento inicial que a gente viu na lição da semana passada? Primeiro contexto: fomos criados para viver num mundo que não é nosso, mas nos foi entregue por concessão. Ou seja, o mundo não nos pertence. Estamos no mundo. Tudo que está no mundo está à nossa disposição de maneira irrestrita, no sentido da concessão de Deus. Irrestrita no sentido da concessão, não irrestrita no sentido do uso, porque há parâmetros para o uso, e isso já se percebe logo nas páginas introdutórias da Bíblia. Mas é uma concessão irrestrita no sentido da dádiva. Ou seja, não precisamos de nada. Tudo do que necessitamos nos foi provido por concessão inicial. O fato do mundo ser uma concessão e não uma dádiva no sentido de potencialidade plena, significa que há uma referência na criação. Ou seja, tudo que foi criado nesse mundo, animais, plantas, contexto inteiro do que a gente chamaria de ambiente, nos foi entregue para uso, mas não é nosso. Tudo nos foi entregue para domínio, mas não é nosso. Domínio não é posse. Essa referência inicial é importante, porque na sequência desse processo vem uma segunda parte, que é o que estabelece o parâmetro dessa concessão. Se você olhar Gênesis 2, ali tem o parâmetro que nos coloca no local adequado. Então, a criação responde a nós, na realidade, responde por ideia inicial de criação. Hoje, não mais, enquanto o pecado vigora. Mas a criação responde ao homem, e o homem, Gênesis 2, apresenta uma referência de que responde a Deus. Lembra que a criação termina no sétimo dia e não no sexto. A criação das coisas termina no sexto, mas não a criação. Havendo, pois, Deus acabado toda a obra que como Criador fizera no sétimo dia, aí vem lá, descansou, abençoou e santificou. Ou seja, ele cria tempo, referencia um espaço de tempo blocado a cada 7 dias, e esse espaço de tempo blocado, que é a criação do sétimo dia, tempo, ele separa para um uso exclusivo. E isso coloca uma hierarquia na criação. A criação responde ao homem e o homem responde a Deus. O problema é que esse Deus resolve que essa resposta não é a resposta exclusiva a um Deus no sentido de tirania e adoração. É a resposta de amor de um filho àquele que o criou. E esse é o chamado, que aparece como abertura da lição do trimestre. Fomos chamados a ser família. E aí aparecem algumas coisas curiosas nesse contexto. Uma das coisas curiosas é, se é um contexto de família e somos filhos, e estamos na casa
que o Pai nos concedeu, isso significa que a liberdade de trânsito é a liberdade de trânsito familiar, ou seja, é como. Não dá para usar a Helenita como exemplo para isso, mas dá para usar os outros irmãos, isso eu tenho certeza. É como qualquer outro dos irmãos na casa da mãe e a geladeira disponível numa madrugada de fome. A Lenita já não sei se seria o tipo da pessoa que ia lá abrir a geladeira sem pedir licença, mas os outros irmãos eu conheço o suficiente para saber que sim. Só brincadeiras à parte, mas é essa a ideia. Ou seja, você vive num jardim, vive num mundo ou num contexto de um mundo onde o pai está ali, preparou tudo e a geladeira está disponível. Esse é o contexto. Dentro desse contexto, quando a gente pensa a criação assim, somos chamados para a família nesse locus de tempo e lugar. O pecado altera isso. O pecado cria uma cisão. E ao criar essa cisão, todas as referências iniciais se perdem. Uma vez que a gente perca essa referência inicial, o contexto família já não existe, porque houve uma quebra de vínculo. Essa quebra de vínculo separa, e você percebe isso lá na criação, quando Adão se esconde, quando arruma desculpas, quando culpabiliza Deus pelo seu próprio pecado. Essa quebra elimina esse contexto inicial, pelo menos momentaneamente, e é recuperado em seguida por Cristo quando ele apresenta uma alternativa. Só que essa alternativa vem baseada em conflito, porém, inimizade entre ti e a mulher. Além do conflito existente entre o ser humano e o processo do pecado, há um conflito entre o ser humano e Deus, e esse conflito é persistente. Ou seja, há duas brigas dentro de nós constantes. Paulo retrata isso em Romanos de forma precisa. O bem que eu quero fazer, não consigo. O mal que eu não quero, esse eu pratico. Vejo uma lei que domina meus membros. Essa estrutura de conflito está presente. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que quer a Deus. Então, há um conflito duplo dentro do ser humano. Tudo isso em contexto vem agora como uma referência. Fomos chamados a ser família de novo. Fomos criados para ser família. E fomos chamados para ser família. Ao ser chamado, é necessário que se reconheça a existência desse conflito duplo dentro de nós. Quando se fala em mordomia, se a gente não tiver isso como referência, mordomia vira exclusivamente um tema burocrático. Como, de forma tendenciosa, na nossa mente, isso sempre vem à tona. Por que que vem à tona assim? Porque existe o conflito entre aquilo que eu acho que é meu por posse e aquilo que eu fui criado para entender que era a concessão. Entre o conceito de eu ser criatura e a autossuficiência proposta pelo pecado de que eu posso todas as coisas ou sou, independentemente de Deus, alguma coisa. Esse conflito é o que gera essa tendência burocrática ao tema mordomia. E é por isso que é interessante começar assim. A forma como o autor da lição propõe o início dá essa base. E essa base tem que ser mantida em mente em toda a temática daqui para frente. Toda vez que a gente descolar dessa base, uma de duas coisas vai vir à mente. Ou uma discussão fútil por bens ou dinheiro, ou uma discussão na nossa mente de que estou perdendo coisas, ou uma percepção nossa de que tem alguma coisa que não está no lugar certo. Na hora que você volta ao tema base inicial, todos os demais temas se alinham como um caminho de retorno, ou pequenos alertas ao longo da história de que eu não sou autossuficiente. Essa é a temática por trás do tema central da lição. Dentro desse contexto, qual é a lição dessa semana? Ainda fazendo eco à lição da semana passada. O título da lição dessa semana qual é? Percebe que a gente tem no verso que abre a lição uma condicionante. Se. Por que é condicionante? Por isso é interessante recuperar o contexto. Não estamos mais no mundo original. Se não estamos no mundo original e os conflitos persistem, esse se direciona qual dos dois conflitos tem vitória, qual dos dois conflitos tem sucesso. Se o conflito a favor de Deus ou contra ele.
Dentro dessa perspectiva, quando a gente olha para o livro de Deuteronômio, quando a gente olha para o livro de Levíticos, que é um conjunto infindável de regramentos, leis ou critérios, a compreensão disso por trás da temática do pecado é importante para a gente entender que isso não é uma questão burocrática, não é um fenômeno burocrático de discussão teórica de leis ou de regras. Portanto, quais são as alianças que Deus propõe a um ser humano que se afastou dele? A primeira aliança está no convite inicial, um convite de retorno. Lembra? A primeira pergunta de Deus quando chega ao jardim, qual é? Adão, onde estás? É um convite de retorno. Tem alguém escondido e tem alguém procurando. Procurando para quê? Para condenação ou salvação? Se tiver dúvida, é só perceber se o verso 15 está antes ou depois das condenações. Ou seja, Deus está procurando o ser humano para salvar. Portanto, a primeira grande aliança do ser humano e Deus, na proposta de Deus, é um convite de retorno. A lição dessa semana propunha que as alianças têm dois contextos: alianças de natureza bilateral e alianças unilaterais. Qual a diferença entre elas? E aqui tem uma questão que, de novo, é importante a gente sempre manter o contexto para não perder a referência. Quando a gente fala de aliança unilateral, a gente está falando de coisas que Deus faz independentemente daquilo que eu decida, daquilo que eu escolha, daquilo que eu retorne ou de qual seja o meu posicionamento. A gente fala de alianças bilaterais. Há uma parte de Deus, há uma parte nossa. Qual é o problema com uma percepção errônea das duas formatações de aliança? Na formatação inicial, que é aquilo que Deus só pode fazer e nada que eu faça mude isso, está a vontade, em primeira instância, de Deus em salvar. Nada muda isso. Não importa se eu aceite ou rejeite, Deus continuará disposto a salvar. Deus morreria ainda que a humanidade inteira rejeitasse. O amor de Deus, ele é incondicional neste aspecto. Ou seja, é uma aliança unilateral. Deus se dispõe a despeito de mim. Qual é o problema com isso? O problema com isso é que o mesmo pecado que gera conflito na imagem de Deus em relação à sua tirania, acusações de Satanás, é o mesmo pecado que me leva a olhar para Deus com a visão de negligente, leniente, ou um sujeito tão bonzinho que ninguém pode se perder. O problema com uma compreensão equivocada de uma aliança unilateral é achar que essa aliança unilateral é universal no sentido do exercício e não no sentido da oferta. Sim, Deus predestinou a todos para a salvação. Essa é a aliança unilateral. Mas tem as alianças bilaterais. Deus não força ninguém à salvação. Ou seja, ele fornece a salvação para todos, mas não obriga que ninguém pegue a boia, que ninguém entre no barco. Aqui começa a parte bilateral. Então, o problema com a visão unilateral da aliança não é a aliança, é a distorção de uma graça todo abarcante, sem critérios. O problema com as alianças bilaterais é o esquecimento da aliança unilateral. Ou seja, é eu achar que eu posso fazer alguma coisa para ser salvo. Percebe que a gente não consegue o equilíbrio perfeito na visão humana. Ou a gente está de um lado da história batalhando por uma salvação intangível, pelos nossos meios, ou do outro lado da história, deitado em berço esplêndido e folgado, achando que Deus vai me levar de qualquer jeito. Por que é importante o tema mordomia nesse contexto? Primeiro, porque mordomia não tem a ver com bens, com dinheiro. Embora isso faça parte de tudo aquilo que Deus nos concedeu, não no Éden original, mas no contexto da sobrevivência do mundo em sequência. O problema é que mordomia envolve a compreensão do que é ser mordomo. As alianças têm a ver com isso, ou seja, por que é importante observar as alianças? Porque dentro de cada um dos critérios, em todos os formatos, e aqui por alianças, a gente tem as grandes alianças da parte teológica, mas tem as micro-alianças dentro delas, que são todos esses Cs, ou todas essas condicionantes que a gente encontra na Bíblia, inclusive no verso que abriu a lição. Olha que detalhe interessante quando você começa a recortar esse verso de abertura.
Se vocês, qual é a expressão aqui? Ouvirem. Portanto, qual é a questão envolvida aqui em primeira instância? Lembrando que o ouvir aqui tem um adjetivo na sequência. Ouvirem atentamente. O que é ouvir? Não é escutar, no sentido fisiológico. Ouvir é a atenção que eu dou em resposta afirmativa àquilo que eu ouvi, entendendo o que está acontecendo ali, concordando com aquilo que está sendo descrito. Então, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, ou seja, se entenderem o que ele está dizendo, quais são os convites, quais são os percalços, quais são os perigos, quais são os alertas, se ouvirem atentamente ao Senhor, seu Deus. E aí vem a segunda parte, respondendo, movendo-se nessa direção, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos. Percebe que a gente tem uma compreensão aqui. Os mandamentos de Deus, eles têm dois contextos. Eu tenho mandamentos de Deus que são indutivos e tenho mandamento de Deus que são descritos de forma explícita. Quando a gente vai para o Éden, no processo original da criação, o modelo era indutivo. Mas havia um mandamento descritivo direto, porque o pecado já existia. Se você vai ao céu, não há mandamentos, no sentido de descritivos direto. Por que não há? Porque não há discordância. O problema com a nossa rejeição ao desenho da mordomia, no sentido do princípio da mordomia, é que ela é antagônica ao que nós somos. Pecadores são autossuficientes. Mordomia é a proposta do inverso. Essa é a dificuldade. Por isso esse tema é sempre um tema, às vezes, visto o sentido como indigesto. Por causa disso. A gente precisa entender isso. O texto ainda continua na abertura dizendo, seus mandamentos que eu lhes ordeno, o Senhor Deus exaltará vocês sobre todas as nações. Se ouvirem a voz do Senhor, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Que bênçãos são essas? E aqui eu vou para um terceiro recorte importante, que também vai permear alguns dos estudos desse trimestre, que é uma derivação disso. Uma derivação para o erro, inclusive. Que é a teologia da prosperidade. Faz tudo o que Deus manda e você vai ser próspero. Percebe? Para cada ramificação dos C de Deus, vem uma derivação que Satanás cria para algum caminho de distorção. Então, é importante a gente perceber por trás da narrativa dos textos da lição desse trimestre esses elementos. E daí a importância dessa lição, particularmente no momento em que vivemos. Nós vivemos num mundo, num contexto de mundo, onde essas distorções vêm ganhando corpo. Então, quando a gente recupera a percepção do evangelho, quando a gente recupera a percepção de Deus chamando o seu povo, chamando as pessoas, Satanás, do outro lado, vai trabalhando alternativas para isso, para manter a gente fora do foco. Dentro dessa questão, a primeira, então, aliança que a gente viu e recuperou nessa semana é a aliança de salvação, que tem a ver com o chamado da semana passada e com a descrição inicial. Na sequência dessa percepção de aliança de salvação, vieram alguns textos para a gente observar. Não vou ler todos, vocês já leram durante a semana, mas só para a gente entender o princípio por trás desses textos. Cada um desses textos que aponta para a salvação traz embutido, às vezes de forma direta e explícita, às vezes de forma indireta, um pouco mais reclusa, uma resposta ou um critério. Vou pegar um deles, o de João 5,13. Estas coisas os escrevi, a fim de saberdes que tendes vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Qual é o critério? Crer. Qual é a oferta? Vida eterna. Portanto, para quem é a vida eterna? Para todo aquele que crê, não é para todo mundo. Tem um critério. Ainda que, de certa forma, velado, todos os textos que apresentam salvação guardam atrás deles um critério. Qual é o perigo com o critério? É eu transformar o critério no paradigma. E aí dá origem a todas as discussões
infindáveis do perfeccionismo e companhia, assim como do outro lado a graça barata dá todas as discussões infindáveis do liberalismo e companhia. Onde está o equilíbrio dessas coisas? No sentido de encontrar o caminho certo? Dentro dessa perspectiva, a gente tem uma expressão que foi chamada a atenção no verso central: ouvir com atenção. Então, o primeiro conselho que eu vou dar, como a gente está abrindo uma lição, essa é uma lição para ler com calma. Essa é uma lição para olhar os textos com muita calma. Caso contrário, você vai chegar ali pela metade do trimestre com um efeito colateral danoso, de achar que a lição é eminentemente e essencialmente repetitiva. Esse é o perigo com lições dessa natureza. Se você, ao contrário disso, começar a olhar os textos com calma e tentar entender por que aqueles textos foram trazidos à tona naquele objeto de atenção, isso tem a ver com ouvir com atenção. Tente enxergar o que está por trás do texto. O autor começou com uma proposta e ele vai manter essa proposta. Eu já dei uma sapiada na lição, até por conta de que essas lições sempre me chamam a atenção do risco da repetição. Vale a pena olhar. Calma e atenção cada texto. O que é ouvir com atenção na proposta de Deuteronômio? Número 1 é tomar tempo para prestar atenção. Isso tem a ver com mordomia. Num mundo em que tempo é uma coisa que se esvai com muita facilidade, num mundo em que a gente luta contra o tempo, porque o número de informações com que a gente lida hoje é de tal ordem que a gente já não tem mais tempo para nada, ter tempo e tomar tempo é um desafio para esse trimestre. Ou seja, reavaliar tempo, reavaliar os ladrões de tempo é um desafio já de partida para o estudo da lição desse trimestre. Uma outra coisa interessante sobre ouvir com atenção é ouvir com intenção. Percebe a questão? Eu posso ouvir com atenção e a minha intenção me desviar o foco. Ouvir com atenção é ouvir com a intenção certa. Ou seja, por que que eu paro para ouvir a Deus? Isso tem a ver com mordomia. O que que eu estou buscando quando eu busco Deus? O que que eu quero como resultado e o quanto eu estou disposto a abrir mão daquilo que, no meu contexto de intenções pessoais, contrasta com as intenções de Deus. Isso tem a ver com mordomia. Quando a gente olha as alianças no contexto bilateral, é disso que se trata. Eu tenho um ser humano pecador e tenho um Deus perfeito. Eu tenho um ser humano morto e tenho um Deus que quer vida eterna para esse ser humano morto. O que o ser humano quer? Continuar morto ou quer a vida? Está disposto a abrir mão das coisas que matam para ter a vida ou não está disposto? Isso tem a ver com a bilateralidade da aliança. É que resposta eu dou. Nesse contexto, a gente ainda olhou na lição dessa semana um aspecto interessante trazido no entremeio da discussão, que é a honra. Já repararam que quando a gente fala em honra, a referência de honra está no centro da lei de Deus? Lembra dos mandamentos? Qual é o quinto? Qual é o quarto? Não. O quarto é o mesmo que o quinto. Só muda o objeto. O quinto mandamento diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O quarto mandamento diz a mesma coisa: honre a Deus sobre qualquer e todas as coisas. O lembra-te do dia de sábado não é uma burocracia do sábado. O lembra-te do dia do sábado está no Gênesis 2, quando a criação termina e Deus diz: eu sou a referência. Portanto, é honra. No centro da essência de mordomia está isso: honre ao Senhor que te criou. Porque é só nele que existe vida. Ao contrário do que Satanás propôs, certamente não morrerá. Só nele existe paz, ao contrário do que Satanás propôs. Só nele existe liberdade de fato, ao contrário da mentira inventada de que Deus é restritivo e não quer que eu seja livre. Falei na semana passada, quando passava a lição da semana passada, de um conceito de liberdade. Essa abordagem de liberdade, tem um professor meu, nosso, né?
foi o professor do Jimmy também, acho que em algum ponto da carreira lá, o professor Gerson Pires, ele tinha uma definição de liberdade que eu gostava muito, foi o professor da Lenita e meu, na pedagogia. A definição de liberdade que ele usava é: liberdade é a capacidade, potencialidade que eu tenho de compreender e executar o bem. Escolher, compreender e executar o bem. Percebe? Liberdade não é a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Porque não há liberdade nesse campo. Se eu tenho que escolher entre o bem e o mal, só há possibilidade de escolher se eu já sou livre. Se eu estou no mal, não há escolhas. Portanto, restaurar essa liberdade de poder escolher o bem, no sentido pleno, é o contexto por trás dessa expressão que está aqui, honre. Porque isso implica em ter compreendido quem Deus é e o que ele fornece para mim. Dentro dessa perspectiva do honrar a Deus, é que aparecem, então, todos os elementos práticos da mordomia. O que é um mordomo? Como um modelo introdutório. O mordomo é aquele que o chefe da casa vai viajar e não tem nenhum receio de entregar o quê? A chave. A chave do quê? De tudo. Não é a chave da casa. A chave da casa é a chave do carro, a chave da geladeira, a chave dos bens, a chave do banco, a chave de tudo. A ponto de ele poder viajar sem ter que se preocupar com nada. Que quando retornar, não só vai ter tudo em ordem, mas se houve algum problema durante o período, ele não foi incomodado pelo problema. Esse é o mordomo, no sentido humano. O que é o mordomo? No sentido divino. Deus tem o universo para cuidar. E faz o que com a chave da casa? Do planeta Terra? Tá aqui. Cuida. De vez em quando eu passo aqui para a gente bater um papo. Tem outras coisas para cuidar. Óbvio, eu estou resumindo isso num desenho pueril e infantil, mas para a gente entender o que significa esse contexto de todos os elementos práticos da mordomia. Os elementos práticos da mordomia estão pautados nisso. Eu sei o privilégio que eu tive de receber a chave. E eu respondo a esse privilégio, ou eu digo, não, isso é uma tarefa que não vale a pena. Ou, pior, eu olho para a tarefa e começo a perguntar, quanto é que eu ganho com isso? O que eu levo disso? O que eu ganho de ter que cuidar da chave e de tudo que essa chave representa? Essas são as provocações de Satanás. Toda vez que eu me lembrar que eu sou filho, essas provocações perdem o sentido. Talvez a história que dê mais, de forma mais precisa, a condição de compreensão disso seja a história do filho pródigo, quando a gente olha o filho mais velho. O filho pródigo foi embora e tomou posse do que achava que era seu. E era só uma concessão. O filho mais velho não foi embora, ou porque faltou coragem, ou porque algum outro motivo tinha. Ficou. Mas o que ele não entendeu, que tudo aquilo era de quem? Do pai. Mas estava à disposição de quem? Para ser usado quando? Quando quisesse. E aí, na primeira festa feita pelo pai para o outro filho, que tomou posse do que achava que era seu, mas não era, ele vai reclamar que ele não tinha. Qual é a resposta do pai? Não estou entendendo. Tudo que eu tenho é teu. Por concessão, mas é teu. Você podia pegar um bezerro a qualquer hora, fazer a festa a hora que quisesse. Não precisava nem pedir licença, a chave estava contigo. Por que não fez? Ou seja, ele não entendeu. Para ele era só um trabalho. E ele não via a hora do pai morrer para ele poder usar. E perdeu todo o tempo da vida sem usar. O outro não entendeu também, mas pelo menos fez uma coisa de bom. Foi transparente com a sua incompreensão. Não foi falso.
Teve a oportunidade de perder tudo, entre aspas, oportunidade, e teve a oportunidade de se arrepender do erro. E agora estava disposto a ser servo. O outro nunca entendeu. Percebe? Essas lições estão presentes e recheadas em várias historinhas da Bíblia. Aí a gente vai entender o que é o pacto do dízimo, ou o pacto do dízimo, como a proposta da lição dessa semana, e na lição da semana que vem, idem, que a gente volta ao tema. Ou seja, o dízimo não é nada além de uma lembrança de que eu tenho 9 partes para usar. Tu use as 9 partes. Não reclama da 10ª. Não perca tempo discutindo a parte que não é sua, se você tem 9 para usar. Esse é o primeiro alerta. É o erro do filho mais velho. Ao mesmo tempo, não confunda a concessão das 9 partes como sendo suas. É o erro do filho mais novo. Ele não preocupou-se com os 10% que ficou com o pai, mas tomou posse dos 90% como se fosse dele. Perdeu tudo. Esse é o resultado. Ou seja, o grande alerta por trás do modelo das alianças bilaterais e da aliança unilateral é a gente compreender essa sutileza com que Satanás desvia o foco. Se a gente entendeu isso, se a gente conseguir entender isso, então a leitura dos textos bíblicos que estão ancorados nas lições desse trimestre vão ser muito interessantes para uma série de questões em relação ao mundo em que vivemos, ao contexto em que estamos e principalmente à brevidade do cumprimento final dessa aliança. Afinal de contas, todas as 9 partes que conosco estão para uma função primária. Qual é a função primária? Alertar pessoas que não sabem que foram chamados para ser família. Pensa pela seguinte perspectiva: eu tenho a eternidade para ter e usufruir de tudo que está disponível na casa de Deus. E tem um pedaço de tempo separado de Deus, em que ele me chama de novo para ser família, para avisar pessoas que não sabem que são família, que precisam ser, que podem ser. A pergunta é: o que eu faço com os recursos que eu tenho nessa missão? Entende o desenho? Fábio? No contexto atual, a gente tem uma discussão muito valiosa sobre o que é família. A pandemia questionou o que é igreja, né? E a sociedade questiona que tipo de família, como é que somos família. E isso vem de encontro com o tema dessa semana, porque se você não tiver a referência de que Deus é o Criador, que nós somos irmãos e irmãs, nós não temos nem razão para estudá-la, porque perdemos o sentido. Então, a recuperação que Deus nos dá nesse momento da história é voltarmos para Ele, para buscar esse senso de família que está perdido na sociedade e não viver a síndrome do irmão do pródigo. Enquanto outros estão destruindo as coisas, eu estou guardando ao ponto de não usufruir nada. E para que existem as coisas que Deus nos colocou às mãos? Para que outros que ainda não descobriram que são partes da família de Deus precisam ser avisados, né? São três elementos importantes na tua fala. O primeiro deles é conceitual, ou seja, todas as bases do modelo criativo. Por isso eu achei interessante a forma como o autor iniciou a lição desse trimestre. Sutil, mas interessante. Todas as bases do modelo criativo têm que ser revitalizadas para a gente entender qual é esse caminho, ou seja, o conceito de criação, o conceito de família, o conceito de deidade no sentido pleno, são os elementos que têm que ser trazidos de volta e estão sendo contestados dioturnamente pela sociedade vigente atual. A segunda questão interessante da tua fala é exatamente aquilo que eu pontuei dos dois irmãos. Ou seja, sim, não é pecado usufruir da criação de Deus, ainda que não estejamos vivendo a eternidade. Porque é quando usufruímos a criação de Deus que parte daquilo que está proposto na eternidade é compreendido aqui e desejado aqui. Eu só tenho que saber que isso não é o fim, isso é só o trânsito. E, portanto, a terceira questão é importantíssima, que é a que equilibra isso, que é quando eu me lembro
que se eu tenho algo e usufruo de algo e percebo a alegria de usufruir disso pelo parâmetro correto, tem uma infinidade de pessoas que não têm a mínima ideia disso. E tem um vazio enorme dentro de si buscando alguma solução e não encontra. E alguém precisa dizer para eles aonde está a solução disso. Esse vazio será preenchido por algo e só tem algo de efetivo que pode suprir completamente esse vazio, que é a pessoa de Cristo. Então, o equilíbrio entre esses três elementos, o conceito adequado, a compreensão de que Deus me deu bênçãos e eu posso usufruir delas, mas que eu tenho uma missão, porque há um monte de gente que não compreende essa bênção, não compreende o que Deus é. Esse é o ponto que nos leva, de fato, ao lugar certo disso que é ser mordomos. Esse é o convite que a lição desse trimestre vai fazer para a gente o tempo inteiro. Como eu falei, dois riscos vão estar sempre presentes. O risco da burocracia, na outra ponta, como resultante disso, o risco da superficialização dos temas e, consequentemente, a tendência usual de olhar isso como uma questão tediosa e pragmática de mordomia. Que Deus abençoe vocês, nos abençoe no percurso desse trimestre, para compreender a essência disso e, principalmente, compreender a relação que essa lição tem com a anterior. A lição anterior apontou o tempo inteiro o convite à vida eterna. A lição desse trimestre vai apontar o tempo inteiro o caminho para isso. E é essa a junção entre esses dois temas em sequência que é importante a gente não perder de vista. Que Deus abençoe vocês, me abençoe para esse percurso, enquanto estivermos juntos aí nesse trimestre. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias e dificuldades desse mundo, temos a certeza de que há um Deus que nos ampara, que nos sustenta e, principalmente, nos deseja de volta em casa como seus filhos. Dá, Senhor, que, compreendendo a urgência do tempo em que vivemos, possamos concentrar nossa atenção, dar foco e ouvido à Tua palavra e, principalmente, aplicar aquilo que temos enquanto recurso, enquanto bênção, tempo e possibilidades pessoais na proclamação do Evangelho e, com isso, abreviarmos a Tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. Isso é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.